Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, iniciamos mais uma semana. Então, nesta segunda-feira, vamos meditar a palavra que hoje Deus nos dirige. Coloque-se em oração junto comigo para ouvirmos a voz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos, a palavra que hoje Deus nos dirige na liturgia está no evangelista São Mateus, no capítulo 25, do versículos 31 ao 46. A palavra de Deus nos diz: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recebemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com essas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra para nós é clara. O critério com o qual um dia seremos julgados diante de Deus nosso Senhor é o critério da caritas, é o critério do amor. Por isso, nós somos chamados hoje a viver uma fé operosa, uma fé recheada de obras. E que obras são essas? Em primeiro lugar, as obras de caridade que o Senhor Jesus nos apresenta no Evangelho. Não podemos viver uma fé desencarnada, meus irmãos. Não podemos viver uma fé intimista. Eu amo o Senhor, eu busco o Senhor, eu busco a santidade, mas essa santidade que há em mim, mas
esta graça que Deus me dá, ela não se traduz nas obras, nas atitudes que eu tenho no dia a dia. Por isso, o tempo quaresmal nos chama a nos transformarmos em ovelhas. Nós ouvimos aqui que o Senhor, ele se coloca como juiz, como rei, ele é o filho do homem, então ele é Deus e Senhor, mas hoje para nós, é importante que compreendamos isso, Jesus se coloca como pastor. Lembremos tantas e tantas vezes que ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai, como nós ouvimos aqui na palavra. Então, meus irmãos, nós estamos no tempo da conversão, no tempo de deixar de sermos bodes e passarmos a ovelhas. O que significa isso para nós hoje? De uma maneira muito prática, eu preciso ouvir a voz do Senhor e eu preciso seguir o Senhor. A ovelha, ela tem essa característica. Ela não sabe encontrar água, ela não sabe encontrar a melhor pastagem, ela não sabe se defender, então ela depende em tudo do pastor. Ela depende do pastor. Nós já vemos o bode, um animal um pouco mais agressivo, rebelde, que enfrenta, né, que vai para cima. Então, essa diferença aqui, ela é muito grande. E nós precisamos deixar de ser bodes para sermos ovelhas do aprisco de nosso Senhor. Ou seja, ele precisa ser o pastor que conduz a minha e a sua vida. Não adianta termos nos lábios o nome de Jesus. Não adianta termos, meus irmãos, nos nossos lábios o amor a Deus, se as nossas atitudes, sobretudo em casa, com a nossa família, com os irmãos, no trabalho, no nosso convívio cotidiano, se tudo isso não estiver também permeado de amor, né? Eu tenho nos lábios o nome de Jesus, mas as minhas atitudes, elas não são permeadas, elas não são cheias desse grande tempero de santidade que é o amor. Nós ouvimos tantas vezes na palavra Jesus que come com os pecadores, ouvemos tantas vezes na palavra Jesus que acolhe os pequeninos. Quem somos nós para julgar o próximo, para nos afastarmos das pessoas? Nós precisamos agir diferente. Isso é marca registrada daquele que faz parte do redil do bom pastor, daquele que é conduzido por Jesus. E hoje, nessa segunda-feira, apenas iniciando a semana, eu quero pedir ao Senhor que venha nos conduzir em meio às provas que vivemos, em meio às situações que vamos ter que lidar, em meio às pessoas difíceis que se apresentarão em nossa vida, talvez na nossa casa, nosso relacionamento conturbado. Eu peço ao Senhor que seja o pastor que nos conduz a amar, nos conduz a sermos fiéis nesse momento onde às vezes o nosso relacionamento está estremecido. Eu peço ao Senhor a graça para mim e para você, meu irmão, minha irmã, de nós conseguirmos vencer o ódio, a falta de perdão, os desentendimentos, com o amor que vem do Cristo bom pastor. Ele é o pastor bom e ele nos ensina a ser bom. Ele nos ensina a viver o amor. Que Jesus te ensine a viver o amor, para que um dia possamos ouvir. Imagina, eu queria pedir a você que imaginasse essa cena. Depois das lutas dessa vida, depois das grandes dificuldades que enfrentamos, nós ouvimos do próprio Senhor: vinde bendito de meu Pai. Que o Senhor nos dê essa graça. Para isso, é necessário vencer a nossa carne. Ontem falávamos dos inimigos da nossa salvação e um deles é a soberba de vida. Portanto, meus irmãos, precisamos vencer a nossa soberba, nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso nariz em pé e nos submetermos sob a poderosa mão do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Que o Senhor te ensine a amar de uma maneira concreta, de uma maneira decidida, que o Senhor te leve
a amar com palavras, mas também a amar com as suas atitudes. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, eu peço ao Senhor a bênção para esta semana, a bênção para o dia de hoje, que nós aprendamos com Jesus a amar, a vencer tudo pelo perdão, que a força que nos move seja o Cristo que nos amou por primeiro e nos ensine a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.